Boa noite. A chuva desta segunda-feira provocou vários alagamentos no saguão e também no estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital. Parte do teto de um dos banheiros também caiu. Segundo a Infraero, 80% das obras de ampliação já foram entregues. E esta manhã, a presidente Dilma Rousseff afirmou que os aeroportos de todo o país estão preparados para receber os turistas durante a Copa do Mundo. O anúncio foi no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, transmitido para todo o Brasil. Garanto que os nossos aeroportos estão preparados para a Copa do Mundo. Vamos receber todos muito bem e os brasileiros poderão ficar orgulhosos do Brasil que estamos construindo. Mas em Manaus, a forte chuva desta manhã revelou sérios problemas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Véspera de Copa, vem receber pessoas de fora e encontrar nessa situação, fico muito decepcionado. No estacionamento subterrâneo, inaugurado há 3 meses, há goteiras em vários pontos. E depois da chuva, esta tarde, o espaço ainda estava totalmente alagado. Tu vai caminhar e tu te molha todo, tu não observa nenhuma área de escape de água no meio do estacionamento, estão todas elas na ponta, tu fica impressionado, se questiona que tipo de profissional que pensou isso aqui. Desde a semana passada, o estacionamento é de responsabilidade da Infraero. A empresa que administrava o serviço teve o alvará cassado porque não cumpriu a lei municipal do estacionamento fracionado, em que as taxas devem ser cobradas a cada 15 minutos de permanência. Mas esta tarde, a nossa equipe constatou que a lei continua sendo desrespeitada. Estive no shopping ontem, fiquei 3 horas, paguei R$4. Vou sair daqui agora 10 minutos e já vou pagar R$6. É um absurdo. Então, realmente, a gente... E ver a qualidade, olha aqui, molhando todinho. Olha o acabamento desse aeroporto, olha as colunas. Dentro do aeroporto, mais problemas. Esta manhã, parte do forro de um dos banheiros caiu. Por sorte, ninguém ficou ferido. A maior parte das obras foi entregue em janeiro deste ano. O projeto prevê a ampliação do aeroporto, que terá capacidade para receber até 13,5 milhões de passageiros por ano. Para mim ficou pior, porque quando as pessoas saíam por aqui, já saíam com o carrinho para estacionamento, para o táxi, para o que for. Quem passa pelo aeroporto reclama também do espaço nos elevadores. É tudo atrapalhado aqui. A esteira que não funciona, é o elevador que é pequeno, não cabe ninguém. Você está vendo as filas horríveis. Muito complicado. Aí a gente vem, no caso dele, especial não tem como, nem você ter prioridade. Ao todo foram investidos quase 445 milhões de reais. Segundo a Infraero, a última parte das obras deve ser concluída até o fim deste mês. A Infraero informou que as áreas atingidas pela chuva foram isoladas e equipes de manutenção e limpeza já trabalham para a liberação dos espaços e que o consórcio responsável pela obra de ampliação também foi acionado para realizar os reparos necessários. E a Infraero, que opera temporariamente o estacionamento do aeroporto, foi multada esta tarde por fiscais do Procon Municipal em quase R$8 mil por descumprimento da lei do estacionamento fracionado. Ainda sobre a chuva, 9 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil nesta segunda-feira. Entre elas, 2 desabamentos de casas, um na Compensa e outro no conjunto Ouro Verde, na Zona Leste, mas não houve feridos. Também foram registrados 3 deslizamentos de barrancos. Vamos conferir agora a previsão para esta terça-feira. Em Tabatinga, o tempo fica nublado, com muitas nuvens e chance de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Em Japurá, a previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva durante o decorrer do período. Mínima de 23 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, o tempo fica nublado, é encoberto e também a previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. O governo do estado e a prefeitura de Manaus firmaram um convênio nesta manhã que vai viabilizar obras de infraestrutura nas zonas norte e leste da capital.
A meta é revitalizar 350 quilômetros de ruas e avenidas em 22 bairros das zonas norte e leste de Manaus. O convênio entre Prefeitura e Governo do Estado foi assinado pelo governador José Melo e o prefeito Arthur Neto. O valor é de 110 milhões de reais, mas o município ainda vai investir outros 300 milhões de reais para impulsionar esse pacote de obras. Com os 300 milhões da Prefeitura, nós vamos continuar os nossos lotes. Fizemos até o lote 5, vamos agora o lote 6, até o lote 10. E vamos fazer muitas obras de infraestrutura na cidade. A cidade que amanheceu com uma outra cara depois do verão passado, ela vai estar muito melhor ainda e agora com sensível presença nos bairros, maior do que antes nessa etapa. Quando nós temos agora 110 do Governo do Estado e 300 da Prefeitura para investir na infraestrutura de Manaus. O prazo para concluir os trabalhos é de 150 dias. Além de asfalto novo, estão previstos serviços de drenagem, recuperação de meio-fio e sarjetas. Algumas avenidas que fazem parte dos corredores do transporte coletivo também vão ganhar iluminação pública. 600 homens vão atuar diretamente na execução dos serviços. Caçambas e máquinas pesadas já iniciaram o trabalho nesta manhã. O governador José Melo destacou a importância dessa parceria entre governo e prefeitura. Na saída, também falou sobre os pontos a serem discutidos na reunião com a presidenta Dilma, agendada para esta segunda-feira em Brasília. Vou tratar não só da PEC, da prorrogação da Zona Franca de Manaus, mas vou também tratar de outros investimentos de interesse da cidade de Manaus, a questão das encostas, né? A questão da prorrogação dos recursos para que nós continuemos o trabalho em relação ao interior do estado. Tem muitos investimentos no interior que estão ancorados no empréstimo que nós fizemos no Banco do Brasil e que precisamos receber o restante dos recursos. Outros recursos destinados também, chamado Proinvest, que também recursos de estradas vicinais, e também vou tratar das escolas de tempo integral, um compromisso que a presidenta assumiu aqui com o povo da cidade de Manaus. Começou neste domingo e segue até o próximo sábado a primeira semana de combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui na capital e também em outros municípios. Várias atividades estão programadas para reforçar o tema, principalmente devido à aproximação da Copa do Mundo. Uma união de forças pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Em Manaus, caminhadas para chamar a atenção sobre os casos de exploração sexual de menores e pedofilia vão marcar a semana com ações sobre o tema. As atividades também acompanham o movimento nacional dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente das 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Em Manaus, a programação começou ainda neste domingo no Parque Cidade da Criança. Vamos fazer a marcha, vamos fazer o bandeiraço, vamos fazer tudo aquilo que chame a atenção e que mostre que há sentimento envolvido nisso. Um sentimento de proteção à criança, ao adolescente e um sentimento de conscientização à sociedade. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a ideia é dar uma dimensão ainda maior para o tema entre as atividades do Comitê Procopa. Porque durante a Copa nós vamos ter o trânsito de crianças, é um evento que vai envolver todas as famílias e dentro do Comitê Local Integrado Procopa, que é feito, coordenado pela Prefeitura, com o Governo do Estado, com instituições não governamentais, é claro que essa campanha é um carro-chefe. Na manhã desta segunda-feira, uma caminhada de conscientização percorreu a orla de Manaus até o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Durante o percurso, foram distribuídos informativos sobre como identificar e denunciar os casos de violência contra menores. O Estado do Amazonas em alerta, de olho na proteção de crianças e adolescentes. Essa campanha é uma campanha educativa. A presidente estadual dos Conselhos Tutelares e do Núcleo da Região Norte do país ressaltou que a participação das famílias no combate aos casos também é fundamental, uma vez que a violência sexual doméstica praticada contra crianças e adolescentes ainda é encoberta pelas próprias famílias na maior parte dos casos. A importância da família nesse contexto é fundamental.
tanto o pai quanto a mãe, né, a avó, o tio, que fazem parte desse processo todo de família, eles precisam participar da vida de desenvolvimento da criança e, acima de tudo, denunciar. Como é que eu posso denunciar? Indo a um conselho tutelar mais próximo da sua casa ou discando para o Disque 100. É interessante ressaltar que esses movimentos eles estão acontecendo em todo o país, A caminhada desta manhã contou com a participação de indígenas que vivem em Manaus. Esse cacique da etnia caixana conta que a intenção é unir forças no combate à violação dos direitos da criança e adolescente. Porque está muito exploração sexual e nós não admitimos isso também nas nossas aldeias. Está tendo problema, desaparecimento de crianças. É por isso que nós do assentamento da aldeia Sol Nascente estamos aqui para somar também junto contra essa violência. As atividades seguem durante toda a semana e encerram no próximo sábado com ações na zona leste da capital. Agora vamos mudar de assunto. Cada vez mais empresas utilizam ferramentas para se aproximar do público-alvo, como no caso das mídias sociais. Entender o comportamento do consumidor, dos anseios e as reclamações já é o grande diferencial alcançado pelos empreendedores que entenderam o poder da internet. Vale lembrar que com a proximidade da Copa do Mundo, a chance de ser encontrado pelos turistas é bem maior entre aqueles que já estão conectados. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus mergulhou de vez no mundo digital. Na semana passada, colocou à disposição dos associados um software que pode buscar informações valiosas sobre os consumidores do mundo inteiro. O programa atua com buscas seletivas e avançadas nas redes sociais. É um processo de uma monta muito grande. Ela chega a buscar fazer uma varredura em quase 40 mil mídias sociais. Então, nós vamos buscar tudo no mundo todo. As empresas vão poder saber o que estão falando delas, vão poder responder, que é uma outra ferramenta, como responder na parte automática e na parte pessoal. Vão poder interagir com maior velocidade porque ela é online, então você fica sabendo imediatamente o que estão falando da sua empresa e com isso as empresas vão poder se ajustar ou se acertar muito mais. Estar antenado ao público da internet já é uma imposição do mercado. Pesquisas mostram que o brasileiro gasta, em média, 8 horas por mês conectado às redes sociais. A sintonia digital com clientes e consumidores em potencial já faz a diferença em muitos negócios. Este estúdio de design nasceu ancorado nas redes sociais da época, 7 anos atrás. A ideia do Caboquês Ilustrado é divulgar a cultura amazonense e vender os produtos criados pelos jovens empresários. Só no Facebook, eles já contam com 27 mil seguidores. Algumas publicações chegam a ter até 70 mil visualizações. Aqui, estar presente na rede significa avançar com os negócios. Facebook já temos uma conta há 3 anos, Instagram a gente criou ano passado, Twitter a gente criou por volta de uns 4, 3 anos também. Então, essa parte de mídias sociais é a parte mais forte de publicidade do Caboquês. Este consultor internacional em mídias sociais também dá uma dica: aproveitar momentos de grande interesse público sobre um determinado assunto. Em tempos de Copa, aparecer nas redes sociais ligado ao tema pode ter um impacto ainda maior para as empresas na venda de produtos ou serviços. Se tem uma empresa lá que vende material de limpeza, né? É interessante você, de alguma forma, criar na sua página, sei lá, talvez um canto da página, algumas informações interessantes sobre os jogos, né? A tabelinha, coloca a tabela da Copa lá, porque a pessoa entra e vai buscar uma informação. Daqui a pouco ela encontra uma outra da Copa e fala, interessante, aqui tem uma tabelinha dos jogos da Copa. O certo é que quem se envereda por esse mundo digital para alavancar a própria empresa, nem cogita ficar fora depois de experimentar a exposição e a interação com as mídias sociais. Hoje o Caboquês é o que é, não só pelos clientes, mas pelas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, elas que sugerem, apreciam, parabenizam. Então, elas são o nosso termômetro, né, do que nós estamos fazendo.
Agora vamos falar de futebol. O Princesa dos Solimões venceu o Nacional por 2-0 neste domingo no campo do SESI, aqui na capital. Com esse resultado, a equipe de Manacapuru ficou mais perto do bicampeonato amazonense de futebol. De um lado, a torcida azul. Viva a cultura popular! Do outro, a torcida vermelha. Ei, espera aí, gente, eu tô falando de futebol. De um lado, o Nacional, do outro, o Princesa dos Solimões. Com a vantagem do empate a seu favor, a equipe de Manacapuru iniciou a partida preocupada em manter a posse de bola. A jogada mais perigosa no primeiro tempo foi neste chute cruzado de Branco. Já o Nacional tinha a obrigação de fazer um resultado positivo e pressionou o Tubarão. Neste lance, Leonardo dominou a bola dentro da área, mas não conseguiu concluir. O jogo começou a esquentar mesmo foi no segundo tempo e o primeiro lance de perigo foi do Nacional. Depois do contra-ataque, bola no meio para Luciano, sozinho, e aí ele atrasou para o goleiro. Melhor para o Princesa, que também no contra-ataque conseguiu abrir o marcador. Depois do rebote, Nando mandou para o fundo da rede. Princesa 1-0. O Leão da Vila buscou a reação e partiu para o ataque, mas Luciano parou nas mãos do goleiro Milton. O atacante Leonardo também tentou e até o zagueirão índio chegou perto de marcar. Mas quem movimentou o placar foi o Princesa de novo. Depois da bela jogada de Fininho pelo meio, lançamento para o atacante branco. E ele fez. Princesa 2-0. O Princesa dos Solimões ainda quase fez o terceiro, de falta. E depois com o Fininho, mas ficou nisso. Princesa 2, Nacional 0. Fizemos uma grande partida hoje. Saímos com um placar de 2-0, mas não tem nada decidido. Vamos concentrar e, se Deus quiser, no sábado concretizar o bicampeonato. Superamos muito, porque fizemos uma viagem muito cansativa, né, de São Paulo até aqui, jogamos com um time grande. Mas aqui nós superamos porque todo jogador sabia que esse título é muito importante para cada um de nossa carreira. Não está nada definido, porque o futebol, como eu falei, é dentro de campo. A gente tem que estar ciente que a gente fizemos um grande jogo, mas nós temos condições agora de ser campeão pelo resultado. Mas tem que estar atento do primeiro ao último minuto para não ser surpreendido no segundo jogo. E o próximo jogo que vai definir o campeão amazonense de 2014 será no próximo sábado, dia 24, às 3 da tarde, também no campo do SESI, aqui na capital. O Banco de Olhos do Amazonas completou este mês 10 anos de existência e a meta da Secretaria de Saúde do Estado é zerar até o fim de 2014 a fila de espera para transplante de córnea. Aos 14 anos, Daniel descobriu que tinha uma doença congênita nos olhos, conhecida como ceratocone. A evolução da doença fez ele perder totalmente a visão do olho direito. Após 6 anos à espera de um transplante, agora Daniel se recupera da cirurgia, mas ainda tem o lado esquerdo afetado e depende de uma lente rígida para enxergar melhor. Passar 6 anos esperando por uma coisa que você precisa, necessita, é uma felicidade muito grande. A gente chora, mas não de tristeza, mas sim de alegria, né? Além das doenças que podem levar à necessidade de um transplante de córnea, esse oftalmologista também ressalta que a falta de cuidados simples, como o uso indevido de lentes de contato, também podem agravar o problema e reforça a importância da prevenção. Uma outra doença muito grave que existe são as úlceras de córnea. E o paciente, na grande maioria das vezes, infelizmente, tem sido os nossos maiores casos, são quando os pacientes usam lentes de contato de forma inadequada, usa a lente de contato sem a orientação do médico, sem a orientação do especialista.
Entre os 20 estados brasileiros que possuem banco de olhos, o Amazonas tem aproximadamente 200 pessoas na fila de espera por um transplante de córnea. Mas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em 10 anos de funcionamento, o serviço superou a marca de 1.120 transplantes realizados. E a meta do estado é zerar a fila até o fim de 2014. Segundo a Suzan, desde a implantação do serviço em 2004, já foram doadas 1.650 córneas. Mas, até que se leve um novo olhar ao receptor, várias etapas precisam ser realizadas. Esse tecido, doado, ele vem para o banco de olhos, onde ele é processado e ele é armazenado. Mediante a isso, nós também temos que fazer os exames sorológicos, que é da hepatite e do HIV, que é o que preconiza a legislação de banco de tecidos oculares. Então, dando tudo ok, essa sorologia desse doador, esse tecido ele vai ser avaliado, ele é armazenado e aí é feita uma ligação com a nossa central de transplante, onde lá estão as pessoas que estão esperando na fila. A família é a única responsável pela efetivação da doação, pois a retirada das córneas só pode ser feita com a autorização dos parentes até 6 horas após a morte do doador. Um gesto que fez diferença na vida de Daniel, já que atividades como ler e assistir às partidas e os programas de futebol que tanto gosta voltaram a fazer parte da rotina dele em casa. Seria muito grato, não só para mim, como para minha família, porque assim como eu precisei um dia, tem outras pessoas que também vão precisar. Eu fico muito feliz pela essa família ter cedido, porque não é fácil fazer essa decisão. Depois de percorrer mais de 150 mil quilômetros pelo mundo, a Taça da Copa chegou a Manaus nesta madrugada. Uma oportunidade única para os apaixonados pelo esporte ficarem frente a frente com o troféu mais cobiçado do mundo do futebol. A primeira parada da Taça da Copa em Manaus foi na Arena da Amazônia. Feita em ouro maciço, por aqui ela ficou em boas mãos. Rivelino, campeão do mundo na Copa de 70, foi quem ergueu o símbolo máximo do sucesso no futebol. Manaus, eu acredito que a minha última passagem foi quando ainda foi importante, foi em 69 com a seleção brasileira, aquela seleção fantástica, fizemos um amistoso aqui, aí daí embarcamos para aquela conquista no México. Então, para mim é um motivo de satisfação, orgulho e privilégio, Manaus é a 20ª capital brasileira a receber o troféu, mas em nenhuma das cidades ela chegou tão perto do gramado, de um dos palcos dos Jogos. Manaus teve o privilégio de ter a taça no gramado, ou seja, a taça já chegou num dos gramados da Copa do Mundo da FIFA. Então é uma grande emoção e uma oportunidade para toda a população de Manaus de poder viver esse momento de Copa do Mundo já agora, final de maio, começo de junho. Depois, a taça foi levada para exposição em um shopping da zona centro-sul da capital. No espaço, os visitantes também puderam se familiarizar com as bolas utilizadas nas Copas, desde a usada por Rivelino na Copa de 70 até a que vai ser utilizada a partir do dia 12 de junho por Neymar e companhia. Durante a solenidade, este amazonense foi homenageado e recebeu uma missão: representar as comunidades tradicionais da região. Eu vejo essa homenagem mais no sentido de valorizar a Amazônia, pegar um caboclo da Amazônia para ser homenageado também como um campeão local. Diante do cobiçado troféu, os visitantes posaram para fotos. A taça mais cobiçada do futebol mundial da FIFA. E essa taça vai ser nossa, se Deus quiser. Jusemir e família vieram uniformizados. É um momento único no ímpar, que a gente esperava tanto por essa oportunidade da Copa do Mundo vir para o Brasil, e esse momento chegou. Milhares de pessoas em 89 países já tiveram o prazer de ficar assim, bem pertinho da taça mais cobiçada do futebol mundial. E aqui em Manaus, a torcida para que ao final da Copa ela seja erguida pelo capitão da nossa seleção brasileira. Thiago Silva do Brasil, com certeza, O Brasil tem tudo para ser campeão. Eu acho que os jogadores estão muito bem preparados e estão com todo entusiasmo, mais a força da torcida, eu acho que vai ser fundamental. E a taça é nossa, não tem para ninguém. Eu espero que dia 13 o Thiago Silva levanta essa taça que é pesada, viu? O Tour da Taça segue viagem pelo Brasil até o dia 1º de junho, quando chega a São Paulo. Após deixar o Amazonas, a taça ainda vai passar por Belém,
Teresina, Natal, Recife, Fortaleza e Brasília. Enquanto isso, vamos preparando a nossa torcida. Brasil! Pena que foi só hoje. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.